Eu tenho uma vivência de esporte alto rendimento de praticamente 20 anos, mas a prática diária do futebol realmente foi um recomeço. É como se vivesse uma nova realidade. Foi importante essa vivência para entender como que tem que ter uma integração de comissão técnica com o atleta, com o clube, vendo que todas as partes, na verdade, têm o mesmo objetivo. O objetivo de qualquer membro, qualquer pessoa envolvida numa equipe de alto rendimento é o quê? É ser campeão. Então, todo mundo pergunta, qual que é o seu objetivo lá? É fazer prevenção? Ter menos casos de cirúrgico? Não. Meu objetivo dentro do clube é ser campeão. A partir desse momento, eu vi o que poderia ser feito para a gente conseguir esse objetivo. Cada um tem a sua responsabilidade, mas eu precisava traçar uma meta. Então, era aí que eu achei interessante a experiência que eu tinha, né, de integração dos departamentos para conseguir falar a mesma língua e fazer uma ponte direta com a comissão técnica, né? Ou seja, a informação de dentro do departamento chegar rapidamente em busca de soluções. Esse foi o grande pulo esse ano, que foi a ideia que eu quero que se mantenha, é o nosso objetivo. Realmente os números foram muito animadores, nós tivemos mais de 50% de redução das lesões, principalmente aquelas lesões que mais preocupam um atleta de futebol, a comissão técnica, que são as lesões musculares. Então, com esse caminho de informação, a gente conseguiu prever a lesão. E como que é feito? O atleta ele também foi orientado, eles entenderam o objetivo e tivemos poucos casos que fomos surpreendidos, né? Porque lesão muscular não é uma surpresa. Você tem sinais indiretos que vão acontecer. Trauma articular, entorse de joelho, tornozelo, isso é surpresa. Isso pode acontecer em qualquer momento, mesmo com um atleta muito bem preparado, condicionado, etc. Agora, a lesão muscular dá sinais. Então, o que nós fizemos foi a prevenção desses sinais, ou seja, identificá-los precocemente e não deixar que a história natural da lesão aconteça. Então, o projeto foi em cima disso, deu resultado e a ideia é manter nos próximos anos que virão. De tudo que a gente sabe da ciência do futebol, a única coisa imutável é a questão do intervalo de jogos. A gente sabe que realmente, independente de tudo que você faça de prevenção, de cuidado nutricional, de exames de controles periódicos, quando você tem um intervalo menor ou igual a 3 dias entre os jogos, o índice de lesão sobe absurdamente. Então, o caminho que realmente a gente viu e que funciona é ter um grupo forte, onde o treinador pode fazer o rodízio, onde ele pode alternar os jogadores, e isso também se mostrou muito eficaz na prevenção da lesão, porque a gente atuou naquilo que a gente sabe que é o maior problema, que é o intervalo entre os jogos. Isso com certeza, porque no campeonato de pontos corridos, os 3 pontos da primeira fase eles têm o mesmo valor dos 3 pontos da segunda fase, do segundo turno. Agora, nas Copas, não. O que vale são os jogos finais. Então é importante você ter o grupo à disposição nos jogos finais. E já que nosso clube estava envolvido com 2 Copas e nós queríamos ser campeões de ambas, não poderia retardar a ideia. Se realmente a gente queria o grupo forte nas fases finais, onde a gente gostaria de estar, a gente tinha que iniciar o trabalho precocemente. Então, a ideia foi essa. Então, o Mano tinha isso já na cabeça dela e a gente respaldou esse projeto dele, em cima de que esse rodízio não era aleatório, ele é baseado em cima da que a gente observava nos atletas, de desgaste, de queixa, de desempenho dentro da carga crônica, a famosa carga crônica da monitorização de GPS, que era apresentada pelo pessoal da fisiologia. Enfim, não poderíamos retardar essa escolha, então tinha que ser no começo do ano, sim. Pois então, no começo do ano, a gente fez um book de cada um desses jogadores com história pessoal. Acho que currículo ele é importante, assim como eu tenho o meu currículo de trabalho dentro da área do esporte, o currículo de um atleta também pesa. E dentro desses dados de currículo, existe a questão das grandes lesões. Então, e como elas se repetiam, ficou fácil da gente identificar com os dados que nós tínhamos do histórico dele dentro do clube, aonde que ele fragilizava, onde ocorriam mais as lesões. Então, ele foi um dos atletas que mais nós direcionamos as medidas preventivas. Então, e esse ano foi possível porque nós reaparelhamos o departamento e com essa renovação de máquinas, de implementos e de ideias, ele realmente demonstrou claramente que é viável.
Ou seja, as lesões elas não ocorreram porque ele teve um ano com sorte. Sorte é questão de treinamento, de envolvimento. Então, enquanto mais ele se envolveu, mais sorte ele teve. Porque ele realmente abraçou a ideia, ele não era necessário chegar a ele, Robinho, ó, faz o seu fortalecimento, faz o seu alongamento, faz o seu trabalho específico. Ele já chegava antes do prazo habitual, já ia direto, já sabia a sua rotina, fazia os seus exercícios. Se tinha uma queixa, ele relatava a mim, ou o pessoal da fisioterapia ou da fisiologia, abordávamos, modificávamos alguma coisa. Mas, assim, o que vale é esse final feliz, né? Que ele chegando bem, chamando também à disposição nos últimos jogos. Todos os jogos da Copa, os jogos importantes, ele estava à disposição. Então, ele é um retrato da ideia que foi implantado dentro desse ano. O Sassá ele viveu uma situação de trauma articular, ou seja, ele teve uma lesão por trauma, ele teve uma fratura da cartilagem. É uma lesão que preocupa muito a todos envolvidos com o futebol, porque cartilagem é um tecido, a gente sabe, difícil de recuperação, não é renovável, um tecido que não tem vascularização, enfim. Mas a abordagem cirúrgica foi rápida, e desde o primeiro momento ele já iniciou o tratamento, ou seja, ainda com menos de uma semana de pós-operatório, ele já estava na fisioterapia, tentando trabalhar aquilo que não agrediria o joelho dele. Então, o atleta lesionado, ele não precisa ficar na cama para recuperar. Ele pode fazer uma reabilitação sem comprometer a área lesionada. Então, ele fez isso desde o primeiro momento. E ele foi um dos que mais usufruiu das novas tecnologias, porque a partir do momento que a gente percebeu clinicamente ele bem, e por imagem, tanto a ultrassonografia como a ressonância de controle que a gente fez, mostrando que a lesão estava estável, a gente conseguiu progredir em força, conseguiu programa em condicionamento cardiorrespiratório, utilizando principalmente a nossa esteira antigravitacional, que protege as articulações. Isso para ele foi muito importante. E o mais relevante na história dele foi que ele também, apesar de ter um histórico recente de uma lesão, ele não perdeu o objetivo, não perdeu o foco, se envolveu com o projeto. Ele tinha medo de perder o ano, a gente trabalhou esse lado junto com o coach nosso, o Varley, que era possível, ele tinha que estar bem, porque uma hora iríamos precisar dele como precisamos. Então essa interação foi fundamental. Então realmente o resultado, felizmente, foi bem satisfatório. É isso que você falou. O Fred é um atleta que, apesar de toda vivência, seleção, lugar na Europa, ele era relativamente juvenil em termos de lesões articulares, cirurgias, ele nunca tinha passado por isso. Então, logo no momento que ele lesionou, foi uma lesão grave, uma lesão articular, lesão com mais de um ligamento envolvido. Tecnicamente, a cirurgia correu super dentro do programado, então não houve intercorrências, isso também foi muito bom. E ele também, a partir do segundo dia de pós-operatório, já estava fazendo reabilitação, utilizando uns aparelhos que nós temos aqui para movimentação articular. E ele, assim como o Sassá, se envolveu com o processo. Então, a gente, mesmo em momentos assim de folga, que foi a época da Copa do Mundo, ele fez um trabalho, nosso fisioterapeuta ficou com ele praticamente 24 horas. E o mais importante é que a gente fale que, apesar da recuperação dele ter sido muito adequada, não houve nós não pulamos nenhuma etapa, ou seja, não houve afobamento, não houve etapas sobrepostas, enfim, cumpriu-se todos os pontos necessários. Então, o controle foi feito na época certa, o momento de ir para o campo foi o momento certo para ele, e o retorno à prática do futebol também. Então, mais do que um projeto, a gente estipulado uma regra fixa de 6 meses para ele retornar, ele chegou aos 6 meses bem, isso que foi o mais importante. Isso com certeza. Eu falo que é muito emblemático a situação no futebol, porque o futebol é decidido em um lance, e para um atacante, o que ele precisa é do gol. Então, o Fred é como se fosse, eu imagino, se ele tivesse demorado um pouco mais a fazer o gol, dentro da cabeça dele, ele não teria se sentido plenamente recuperado. Então, o gol foi uma síntese, não, eu estou bem. Então, esse foi o desabafo dele, a sensação de alívio que ele teve naquele momento, onde ele conseguiu fazer o gol dele. Então, ele tirou um peso muito grande. Eu sou capaz de fazer aquilo que eu fazia antes de me machucar. Então, ele voltou a ser o Fred. Isso é relevante. Então, logicamente, acima de tudo, é um ser humano que eu acompanho, tanto que eu acompanhei no consultório também, ele foi lá algumas vezes, então a gente não pode esquecer esse lado. Assim como ele, como um motorista que volta a dirigir o seu veículo, o atacante fazendo gol é o que a gente quer. A sensação que eu tenho quando eu comecei a entender um pouco a história do Dedé
eu faço uma analogia daquele paciente normal, rígido, que tem um AVC, um ataque vascular cerebral, e vai para um CTI. Esse paciente, ele fica em coma, ele, entre aspas, resiste aos aparelhos. Por quê? Porque é uma pessoa sadia que teve uma mudança brusca na vida dele. Então, o Dedé era mais ou menos uma situação como essa. Era um atleta sadio, atleticamente dizendo, beneficiado, um cara assim que como poucos têm, fisicamente, mentalmente, e que se viu numa série de lesões e uma série de complicações. Por mais que isso sequelava a articulação, não sequelava a cabeça dele. Em alguns momentos, como ele mesmo me confessou várias vezes, ele achou que ele não ia dar conta. Mas quando isso acontecia, ele procurava fazer algo, mesmo sabendo que aquilo não ia ser eficaz, mas ele queria tirar o foco da cabeça dele. Por isso que muitos falam com ele: Dedé, por que você procurou fazer essas coisas alternativas fora do clube? Por que você fez isso? Na verdade, ele fez porque ele não queria perder o foco, que ele seria capaz de recuperar. Então, quando eu sentei com ele, a primeira coisa que eu fiz com o Dedé, eu sentei, eu e ele, e expliquei para ele: Dedé, eu não vou trazer seu joelho ao que era um joelho de 5 anos atrás. Isso é inviável. Você tem um joelho que se viu envolvido em várias lesões e há uma memória dessas lesões. O que eu vou fazer com você, com a sua ajuda, é criar um novo joelho. Nós vamos trabalhar para você se adaptar à sua nova realidade. E dentro dessa nova realidade, meu objetivo maior é que você não sinta dor e que você consiga fazer o que você sempre fez. Não adianta você também jogar futebol às custas de medicações, às custas de infiltrações, às custas de pena para você. Então, eu usei tudo aquilo que era possível e viável para o tratamento dele, dentro de um raciocínio tanto de individualização de lesões como de ciência moderna, ou seja, tudo que tinha de mais moderno para tratamento que era necessário fazer, eu fiz nele, dentro de uma programação que foi prontamente entendida por ele e respaldada pelo clube. Ou seja, doutor, se você acha que é o correto, você acha que isso vai fazer diferença, vamos fazer, independente de custo, independente do que seja necessário, mas nós vamos fazer. Então, em cima disso, fizemos um projeto e esse projeto deu certo. O Dedé, ele foi acreditando, ele foi vendo que era capaz. Cada etapa que acontecia, ele: eu estou melhor, doutor, estou me sentindo bem, não estou lembrando que estou tendo joelho. E a gente foi cada vez dando mais força a essa sensação, para ele voltar a esquecer que ele tem a articulação. E quando o atleta percebe isso, que ele consegue desempenhar a sua função sem lembrar de uma articulação lesionada, ele termina o jogo feliz, porque realmente ele está se sentindo curado. Mas, como eu disse com ele na primeira conversa, eu tive ontem no contato com ele: Dedé, o tratamento continua, não só folga, nós vamos continuar te acompanhando. Alguns, mídia social sempre tem essa questão de críticas. Aí, uma vez que eu me prontifiquei, falei que eu faria isso, falei assim: mas o Dedé não está precisando de babá, o Dedé está precisando de tratamento. Mas não é essa, reação que, cuidado, como eu disse, o joelho do Dedé continua sendo o mesmo. Então, ele continua necessitando de cuidados. Joelho lesionado, como qualquer outra situação, não tem férias, não tem domingo, não tem feriado, tem que manter o tratamento. Então, o Dedé sabe disso. Então, ele foi orientado durante esse período de férias para fazer o tratamento das articulações, para que em janeiro ele chegue bem e a gente tenta identificar o que pode ser feito para melhorá-lo ainda mais. É um ano importante para todos nós, um ano importante para ele também, para mostrar que realmente não foi uma obra do acaso, ou seja, ele melhorou e vai continuar bem. Como eu sempre trabalhei na relação com o atleta, eu acho que a prevenção, você ser capaz de tratar uma lesão é importante. Tratar quando acontece, como falei, um trauma articular, necessidade de uma cirurgia ou não, você tem que estar preparado para esse momento também. Mas eu acho que o maior investimento que o clube pode fazer é na prevenção. Então, eu visitei vários centros, embasado pelo clube, usando a carta do clube para me apresentar esses locais e entender o que eles tinham de bom dentro dessa filosofia de prevenção. E essa ideia foi trazida, mesmo sabendo da questão financeira, a dificuldade que é você poder levantar dinheiro para isso, né? A gente conseguiu abraçar um projeto
e tudo aquilo que foi solicitado nós tivemos. Então, realmente montou-se, tanto é que esse ano não será necessário novas grandes aquisições, porque o que era necessário nós temos. Vai ter uma coisa, um ou outro pontual que nós vamos ter que adquirir realmente, diante da história nossa desse ano. Mas realmente a prevenção foi grande parte bem sucedida, porque essas máquinas que nós tivemos foram adquiridas. E dentre elas tem as casas de prevenção de lesão muscular, que eu acho que foi o grande diferencial, que nós tivemos 13 lesões musculares esse ano. Ano passado foram 28. Então isso é um número mais do que relevante. A função dos exames pré é exatamente identificar qualquer alteração que possa influenciar no desempenho de saúde, desempenho físico de um atleta. Então, esse fato de fazer um pouco antes é exatamente para ter informação, para quando eles chegarem em janeiro já está tudo programado. Identificando os fatores, você já trabalha preventivamente, né? Então, é uma segurança para o atleta, é uma segurança para a comissão técnica e uma segurança para nós também do Departamento de Saúde, né? Que a gente consiga programar o retorno dos mesmos. Essa é a função, a finalidade. Não é para ganhar tempo, é para você identificar os fatores que podem ser abordados para que o começo da temporada não tenha nenhuma surpresa. Eu falo o seguinte, torcedor sofre de urgência, né? Ele quer, assim como nós também queremos ganhar, nós queremos ser campeões, independente de qual torneio que a gente esteja disputando, mas a torcida, ela ficava insegura, ela ficava com medo do atleta machucar, não porque, machucou não, medo, o que ia acontecer com ele dentro do tratamento, se ele voltaria ou não. Então, eu acho que, assim como aqui a gente precisa de tranquilidade, o torcedor também precisa ter tranquilidade para acreditar e apoiar o time, porque o torcedor tranquilo, ele vai ao estádio, ele apoia a sua equipe. Então, eu fiquei muito feliz, assim, o retorno não poderia ter sido melhor, a torcida realmente me abraçou dentro dessa... Porque havia um questionamento, exatamente por vir de um outro esporte, né, por mais títulos que eu tenha conquistado com a minha equipe, né, o vôlei do Cruzeiro, com a seleção também, era uma história diferente. Então, o clube viu que, os torcedores viram que não era o acaso, ou seja, os títulos que eu tenho da minha vida pessoal também tem essa característica das equipes que eu sempre trabalhei, elas sempre chegam nas fases finais dos campeonatos bem. Então, isso que é felicidade. Não é só que não teve lesão, é que não teve lesão grave, e as que tiveram foram resolvidas, o time ganhou, e o time, quando precisou, estava praticamente completo. Então, isso foi muito bom. Bom, a toda a família, toda a China Azul aí, eu fico muito feliz. Muito obrigado por ter me colocado dentro dessa história. Eu faço parte, hoje eu me sinto realmente parte dessa família. E o ano foi muito bom, foi fundamental o apoio de vocês. Nós tivemos uma média de público no Campeonato Mineiro, que é um campeonato que normalmente não tem esses números. Isso foi muito interessante, que mostrou desde o começo que a torcida estava do nosso lado. Então, nós só temos a agradecer a vocês. Eu falo em nome de todo o time, toda a comissão técnica, que todos tenham um ano com muita saúde e buscando isso. Eu acho que a mensagem que eu mais gosto de deixar sempre que me perguntam o que eu quero para o ano de 2019, eu falo sempre a mesma coisa. Eu quero que o ano de 2019 seja aquilo que você fez para ele ser. Então, que vocês invistam, acreditem em vocês também, trabalhem nas suas vidas pessoais, que o sucesso vem. O sucesso aqui não acontece porque o atleta é diferenciado, porque o clube é clube grande, não. É porque todo mundo que está aqui envolvido no clube investe naquilo que faz. Então, façam mesmo na vida de vocês, que eu tenho certeza que vocês serão felizes, assim como são pelo nosso clube, nas suas vidas pessoais.